Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Mais um vexame aí, né? Era para ser 5-6, teve um gol anulado, o Casares perdeu o pênalti, o Jardim salvou. 4-0 era para ser 6. 4-0 já é a maior derrota do Vasco, né? Em diferença de gols, já havia perdido por 4-1 pro Porto Cabedelo. E agora 4-0 para o Del Valle. E eu falava isso. Eu falava em goleada nos meus vídeos aí. 1, 2, 3 dias. O elenco é fraco. Perdão, o time é fraco e não tem elenco. Elenco é composto de titulares, né, e de reservas. Mas na gíria mesmo, o Vasco não tem elenco. Que a gente chama de elenco também, né? Para diferenciar do quem está fora. O Vasco tem esse time aí, mequetrefe de 11, e acabou. Não tem reserva, né? Elenco ridículo, time fraquíssimo, é isso aí. 32 finalizações ou 33, salvo engano, com pênalti, contra 5 do Vasco. 33 vezes ou 32 vezes o Del Valle chutou o gol do Vasco, o Jardim, e o Vasco 5 vezes ao gol do Del Valle, né? Bom, vexame todos os tempos, já falei aqui, né? Em jogos da Sul-Americana, em jogos sul-americanos, né? E não vem com essa merda de eu acredito, não sei o que e tal, não. Agora é tomar vergonha na cara. Pronunciamento do Pedrinho, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que aparecer. Não viajou para Brasília, não viajou para o Equador. Porra de presidente é isso, né? E olha que com 3-0 parecia que o Del Valle ia tirar o pé, mas não. Fez o quarto, fez o quinto anulado, tentou fazer o sexto de pênalti, né? E o Vasco não. O Vasco é um time que não tem raça, disposição, além de ser fraco. E eu comentava com um amigo aqui pelo WhatsApp que algumas vezes eu já vi o Diniz jogando contra o Vasco com 10 e jogando melhor. O Vasco nunca joga melhor com 10, né? Se o Del Valle tivesse com 10, jogaria melhor que o Vasco, né? O título desse vídeo talvez seja de quem é a culpa. Piton, Diniz, os jogadores que ficaram em campo e tal. Não vou entrar nesse mérito não, né? Mas já vimos times suportarem melhor jogar jogos com 1 a menos. Vasco mostrou uma fraqueza terrível, além de tudo, né? O Vasco não levava vantagem nunca, né? Perdemos todas as bolas aéreas o Vasco perdeu, né? Não levamos vantagem nas divididas, perdemos todas as bolas de cabeça, friso aqui, né? A bola rebatia, sobrava para os caras, chute da entrada da área, né? E não estou culpando o Lemos não, mas só uma observação que eu fiz agora também no final. Lemos parece que está fora de forma, está um pouco gordo, meio bundudão. Então mais essa ainda, né? Mais fragilidade. Diziam que a gente tinha nós temos um bom zagueiro que está machucado, se recuperando. Não está não, está pesado, vai demorar um tempo ainda para entrar em forma, se é que ele vai entrar em forma, né? Bom, o mesmo enredo de sempre. Qual? Choque de realidade. O Vasco vai se apresentar no Brasileiro, porrada. Sul-Americana, porrada. E Copa do Brasil, primeiro jogo aí, primeiro mata-mata, primeira disputa, vai sair. Não tem jeito. Eu, Marcelo, aqui, falo para meus inscritos que o ideal é pensar no Brasileiro, né? Cagar para essa porra de Sul-Americano, cagar para a Copa do Brasil, porque nós estamos 2 pontos só fora da zona de rebaixamento. E não podemos pensar em ficar fora do Brasileirão da Série A, que vamos pagar a partir do ano que vem a recuperação inicial e não podemos ter decréscimo nos recebimentos do Vasco, né? Para fechar aqui, né? Você teria deixado o Verratti em campo? Ou teria deixado o GP? Uma boa pergunta, né? David entrou aos 25, fora de forma totalmente, perdido, correndo para lá e para cá, né?
Tietê caindo sozinho, pelo amor de Deus. Eu até pensei que o Diniz fosse chamar de perninha, que ele caiu sozinho ali, lá para 35 do segundo tempo, né? Vergonha. A gente tem ex-jogadores em atividade, ex-jogadores, né? Quem vem pro Vasco não serve mais pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Botafogo. O caso do Tietê, por exemplo, né? Caso do Thiago Mendes, vem para cá, não serve mais. Vasco voltou a ser vitrine. Antigamente era com Carlos Leite, que tinha um porrão de jogadores, agora é com o Pitombeira aí, que tem 3 do Vasco. Salvo engano, se o Maximo não tiver rolo com ele também, né? Bom, o quarto gol saiu aos 27 minutos do segundo tempo, né? Antes, como eu falei aqui, rebatidas, a bola saiu para os caras faziam um gol, cabeçada, o goleiro não conseguia defender totalmente, a gente não pegava o rebote, os caras pegavam os rebotes todos e empurravam para dentro, né? Um mês de treinamento, descansando, né? Um mês, e o Vasco apresenta uma piora total, né? Parecia mostrar uma evolução contra o São Paulo, mas não. Parou, piorou contra o Botafogo, piorou mais ainda agora contra o Del Valle, né? Foi uma surra, uma porrada que o Vasco levou, uma porradaria, né? O Vasco levou uma... Não sei se vocês conhecem aquele carro de autopista que você anda um pouquinho e dá uma porrada. Da minha época, né? Isso já faz bastante tempo, muito tempo, né? Tinha um carro maior e tinha um carro menor. O Vasco pegou aquele carro da autopista, né? Que ficava rodando, levando porrada dos carros maiores. No caso é o Del Valle, né? E o Botafogo, né? O Garré deve ser o pior jogador do mundo. Porque antes da parada o Diniz falava, não sei como o Garré joga, né? E aí o Couto não jogou, ele não colocou o Garré, né? E aí colocou o Garré faltando 3 minutos para acabar o jogo, né? Eu não sei se o Diniz tá confessando aí pro mundo, olha, Garré não dá, né? Já confessou que o Lloyd não dá, é uma confissão, né? Como tá, o Diniz já confessou também, olha, o Lucas Oliveira não dá. Entendeu? Lucas Freitas falhou demais também, não ganhou uma bola na cabeça. Logo no comecinho o Piton deu 2 bolas nas costas dele, né? Temos que pensar em refazer isso aí. PH e Piton deu limite, né? Zaga, não tem zaga. Temos um João Vitor maluco, né? Fraco, Lemos pesado, Freitas horroroso, né? E não coloca o Luiz Gustavo, quer emprestar o Lincoln. E os volantes aí, Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Jair, né? Não vem resolvendo. Hoje aí, Hugo Moura e Tietê, né? Então, é ruim demais isso aí, fraco demais essa situação, né? Mas no começo até estava direitinho lá, né? 4 marcando alto e tal, mas vem provar que o Vasco não tem plano B, plano C, não tem variações, né? E no final aí, já no segundo tempo, 3 volantes, 3 atacantes, um antigo 4-3-3 do Ramon Paiva, do Ramon Dias, né? E do Paiva também, que de um tempo para cá pararam de dar certo, porque o Vasco não tem pontas construtores, né? O Nuno o Vagalume e o Coutinho renovou agora, panturrilha machucada, já não entregava, vamos ver agora quando é que sua senhoria, né, Coutinho vai voltar a jogar. Se gostou dos comentários, domingo tem, agora não lembro se é domingo ou se é sábado, contra o Grêmio, né, em casa. Vamos ver aí, tentar pontuar, né, para ver se sai de famigerado 13 pontos, para a gente se afastar aí o máximo possível da zona de rebaixamento. Sem mais, né? Sem mais palavras, nada mais a perguntar, nada mais foi dito, porque nada mais foi perguntado. Até o próximo vídeo.